Não faz muito tempo, o mundo acadêmico tinha uma certeza surpreendentemente firme sobre uma questão. Certas culturas, certos vestígios de atividade humana e determinadas histórias sobre o passado simplesmente não poderiam ser tão antigas. Durante muito tempo, acreditou-se que os primeiros humanos na América haviam chegado apenas relativamente recentemente. Mas então, algo aconteceu no México que começou a abalar essa visão. Nas profundezas da bacia de Valsequillo, uma vasta paisagem vulcânica ao sudeste da cidade do México, trabalhadores encontraram algo durante obras de construção que parecia não se encaixar no quadro conhecido da história. Era o ano de 1947, quando um novo sistema de irrigação estava sendo planejado perto de Puebla. Ninguém esperava ali uma descoberta que mais tarde ocuparia arqueólogos, geólogos e historiadores por décadas. Enquanto os trabalhadores escavavam a terra, encontraram camadas de rocha e material vulcânico que, segundo as análises da época, pareciam incrivelmente antigas. E exatamente ali, profundamente presos nesses depósitos antigos, estavam objetos que, à primeira vista, poderiam parecer simples pedras. Mas ao olhar mais de perto, algo diferente se revelava. Essas peças não haviam sido moldadas apenas pelo vento, pela água ou pela pressão natural. Elas pareciam trabalhadas, pareciam talhadas, afiadas, intencionalmente moldadas. Em resumo, davam a impressão de terem sido feitas por mãos humanas. E foi exatamente aí que surgiu o problema. Porque, se essas ferramentas realmente provinham das mesmas camadas em que foram encontradas, então elas não seriam apenas antigas. Seriam tão antigas que colocariam em dúvida toda a história conhecida da ocupação das Américas. De acordo com a visão amplamente aceita por muito tempo, os humanos chegaram ao continente americano há cerca de 13 mil anos. No entanto, algumas camadas da bacia de Valsequillo foram estimadas em mais de 250 mil anos. Isso não era uma pequena diferença. Não era um erro marginal. Era um salto que colocava em questão capítulos inteiros da história da humanidade. Se você acha essas descobertas misteriosas fascinantes, continue acompanhando, porque essa história vai ficar ainda mais estranha. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para não perder outros mistérios do passado. Mas as supostas ferramentas eram apenas o começo. Nas mesmas áreas, também foram encontrados ossos e representações que mostravam animais extintos, mamutes, preguiças gigantes e tigres dente de sabre. As imagens não pareciam aleatórias, nem rudimentares, nem puramente simbólicas. Elas mostravam movimento, postura e cenas que pareciam ter sido observadas diretamente. E isso tornava a descoberta ainda mais explosiva. Porque, se essas representações realmente se baseavam em observação direta, então isso significaria que os humanos que as criaram viveram ao mesmo tempo que esses animais extintos. Muitas dessas espécies desapareceram há mais de 10 mil anos. No entanto, os detalhes nas imagens levaram alguns pesquisadores a acreditar que havia mais do que simples imaginação ali. Parecia que os artistas sabiam como esses animais se moviam, como caçavam e como interagiam entre si. Na década de 1960, começaram investigações científicas mais intensas na região. A arqueóloga Cynthia Irwin Williams liderou escavações extensivas ao redor da antiga bacia lacustre. Sua equipe documentou mais de 2.000 artefatos em vários locais. Entre eles estavam ferramentas de pedra, raspadores, lâminas e pontas, aparentemente usadas para caça e corte. O mais notável era que todos esses objetos estavam incorporados em camadas de cinza vulcânica. Posteriormente, geólogos confirmaram que essas camadas de cinza provinham de um período interglacial muito antigo, conhecido como Interglacial Sangamon. Esse período ocorreu aproximadamente entre 80 mil e 220 mil anos atrás. Se tanto as ferramentas quanto as camadas estavam corretamente datadas, então surgia um cenário difícil de reconciliar com as teorias existentes. Isso significaria que humanos estavam fabricando ferramentas no México, enquanto, na Europa, os neandertais ainda existiam e os humanos modernos ainda estavam se desenvolvendo na África. Esse cenário não se encaixava em nenhum modelo estabelecido de dispersão humana.
Durante muito tempo, acreditou-se que a principal rota de entrada dos humanos nas Américas foi através da chamada Ponte Terrestre de Bering. Segundo essa teoria, grupos migraram da Sibéria para o Alasca há cerca de 15 mil anos, quando o recuo das geleiras abriu caminho. Mas os achados em Valsequilo pareciam muito mais antigos, possivelmente 200 mil anos mais antigos. Isso não era apenas uma contradição, era um conflito fundamental com a narrativa existente. Ou as datações estavam erradas, ou a história da migração humana precisava ser completamente reescrita. As reações não demoraram a surgir. Muitos arqueólogos responderam com grande ceticismo, alguns até com rejeição aberta. Críticos apresentaram várias explicações alternativas. Alguns sugeriram que as ferramentas poderiam ter vindo originalmente de camadas mais recentes e, por processos naturais, teriam sido deslocadas para camadas mais antigas. Animais poderiam ter cavado, a água poderia ter movido sedimentos, ou mudanças geológicas poderiam ter misturado materiais. Outros acreditavam que os ossos foram trabalhados muito depois. Talvez humanos tenham encontrado fósseis antigos e os tenham gravado posteriormente, criando a impressão de coexistência com animais extintos. Também se discutiu a possibilidade de que os locais tenham sido perturbados durante as obras, misturando objetos novos com camadas antigas. Como as alegações eram extraordinárias, a comunidade científica exigiu provas igualmente extraordinárias. Muitos acreditavam que as evidências não eram suficientemente fortes. Ainda assim, um ponto permanecia. Valsequilo não era um caso isolado. Indícios semelhantes começaram a aparecer em outros locais no México. Essas descobertas recorrentes impediram que o debate fosse encerrado. Novas perguntas surgiam constantemente. Será que contamos a história de forma simplificada demais? Houve mais de uma onda de migração? Ou estamos apenas interpretando mal anomalias naturais? Então, em 1959, a poucos quilômetros dali, perto de Hueyatlaco, outra descoberta intensificou ainda mais o debate. Trabalhadores encontraram algo que parecia um antigo local de abate, um lugar onde grandes animais haviam sido processados sistematicamente. As evidências eram difíceis de ignorar. Entre as camadas de rocha, novamente surgiram ferramentas de pedra. Próximo a elas, ossos de animais extintos apresentavam marcas claras de intervenção humana. Cortes, fraturas e padrões que sugeriam remoção de carne e extração de medula. Tudo indicava a atividade humana. Mas, novamente, a controvérsia não estava apenas nos achados, e sim na sua idade. Geólogos analisaram as camadas vulcânicas usando métodos como datação por urânio-tório. Os resultados foram surpreendentes. Indicavam idades de pelo menos 250 mil anos, com algumas estimativas chegando a 370 mil anos. Se isso fosse verdade, significaria que humanos, ou algo muito próximo disso, viviam no México muito antes do surgimento dos humanos modernos. Para muitos cientistas, isso era simplesmente inaceitável. As reações foram intensas e o debate se tornou acalorado, às vezes até pessoal. Uma das mais afetadas foi a geóloga Virginia Steen McIntyre, envolvida nas datações. Em 1981, ela enfrentou fortes críticas por defender os resultados. Sua reputação foi questionada, colegas se afastaram e sua carreira sofreu grandes impactos. Para alguns, parecia haver limites sobre o que podia ser aceito, independentemente dos dados. Mas isso significava que os resultados estavam errados? Ou mostrava como é difícil desafiar ideias estabelecidas? Essas perguntas permaneceram sem resposta. Enquanto isso, outra descoberta intrigante surgia mais ao sul, no estado de Puebla. Entre 1944 e 1952, um comerciante chamado Valdemar Jules Rudd encontrou, perto de Acámbaro, uma enorme coleção de figuras de argila, mais de 33 mil peças. Essas figuras mostravam uma grande variedade: pessoas, instrumentos, cenas do cotidiano. Mas o que mais chamou a atenção foram representações de criaturas semelhantes a dinossauros. Algumas lembravam espécies conhecidas como Brachiosaurus e Stegosaurus, com detalhes surpreendentes. Para muitos críticos, isso era claramente uma fraude. Talvez artesãos locais tenham produzido as peças inspirados por livros ou filmes, mas essa explicação também levantava dúvidas. Algumas figuras pareciam mostrar características que só foram
foram descritas mais tarde pela paleontologia moderna. Além disso, a quantidade era enorme. Produzir mais de 30 mil peças exigiria muito tempo, esforço e coordenação. Testes posteriores, como datação por termoluminescência na década de 70, sugeriram que algumas peças tinham milhares de anos. Se isso fosse verdade, implicaria que humanos representaram criaturas extintas há cerca de 65 milhões de anos. Para explicar isso, muitos pesquisadores recorreram a hipóteses conhecidas. Talvez humanos tenham encontrado fósseis e criado interpretações próprias, como em outras culturas que desenvolveram mitos a partir de ossos antigos. Mas nem isso explicava todos os detalhes. E é aqui que tudo fica ainda mais misterioso. Relatos semelhantes começaram a aparecer em outros lugares, não apenas no México, mas também na América do Sul. Entre eles estão as famosas pedras de Ica, no Peru. Essas pedras, frequentemente feitas de andesito, apresentam gravuras de cenas que parecem incompatíveis com nosso entendimento atual da história. Humanos com criaturas semelhantes a dinossauros, cirurgias complexas, até mapas estelares. Embora controversas, descobertas semelhantes, ainda que menos conhecidas, foram relatadas em regiões mexicanas como Oaxaca e Chiapas. Quando colocamos todos esses relatos lado a lado, surge um padrão intrigante. Parece que algumas culturas antigas retrataram conhecimentos que, teoricamente, não deveriam possuir. Isso contradiz diretamente a teoria Clovis First, dominante durante grande parte do século XX, que afirma que os primeiros humanos chegaram à América há cerca de 13 mil anos. Sabemos de grandes civilizações como maias, astecas e incas, mas essas descobertas controversas sugerem um quadro muito mais complexo. Talvez tenham existido múltiplas migrações, talvez existam conhecimentos perdidos, ou talvez estejamos interpretando mal as evidências. Além dos artefatos, a arquitetura também levanta questões. No meio da selva de Chiapas, perto da Guatemala, está a antiga cidade de Palenque. Segundo a história convencional, ela floresceu entre os séculos III e VIII depois de Cristo. Mas algumas de suas estruturas são tão precisas que levantam dúvidas sobre o nível de conhecimento da época. Um exemplo famoso é o Templo das Inscrições, construído como tumba do governante Kinish Janaab Pakal. Dentro dele, há uma grande laje de pedra com uma imagem detalhada. Para a maioria dos arqueólogos, ela representa uma cena simbólica da cosmologia maia. Mas alguns observadores, inclusive engenheiros, interpretam de forma diferente. Eles veem formas que lembram dispositivos técnicos. A figura parece inclinada, com as mãos em posição semelhante à de alguém operando controles. Ao redor, padrões que alguns interpretam como estruturas mecânicas. A questão central não é se os maias criaram essa imagem, mas o que ela significa. É apenas simbólica ou baseada em algo mais? Ainda mais impressionante é o alinhamento astronômico da cidade. Muitos edifícios estão alinhados com eventos solares como solstícios. Os maias também desenvolveram o calendário de contagem longa, que cobre mais de 5 mil anos. Seu ponto inicial é frequentemente associado ao ano 3114 a.C. Mas por que exatamente esse momento foi escolhido ainda é um mistério. Tudo isso mostra o nível impressionante de conhecimento dessas culturas, mas também deixa perguntas em aberto. Quando juntamos todas essas evidências, surge um quadro fascinante e confuso. De um lado, temos realizações comprovadas, do outro, descobertas que parecem não se encaixar. É aqui que começa o verdadeiro debate. O que é fato sólido e o que pode ser interpretação equivocada? Objetos metálicos encontrados em diferentes partes do México também alimentam essa discussão. Arqueólogos descobriram sinos de cobre, joias de ouro e até ferramentas de bronze. Esses objetos levantam perguntas sobre quando e como a metalurgia se desenvolveu na região. Esse conhecimento surgiu de forma independente? Houve contato com outras culturas? Ou esses achados parecem estranhos apenas porque ainda não compreendemos o quadro completo? Muitas dessas descobertas foram reexaminadas ao longo do tempo, analisadas com novos métodos, interpretadas por diferentes perspectivas. Mesmo assim, apesar da tecnologia moderna e do aumento dos dados
dados disponíveis, a interpretação continua controversa. A questão central não é se os objetos existem, eles existem. A questão é o significado que atribuímos a eles. Seriam indícios de migrações muito antigas que subestimamos? Parte desse conhecimento poderia vir de tradições mais antigas, hoje perdidas? Ou estamos vendo fenômenos incomuns, porém explicáveis, dentro da história conhecida? Essa incerteza não é uma fraqueza da ciência. Pelo contrário, mostra que nossa compreensão do passado está sempre mudando. Ao ampliar o olhar, percebemos que o próprio México possui uma história longa e profunda. O país, oficialmente chamado Estados Unidos Mexicanos, fica na América do Norte e conecta diferentes espaços culturais e geográficos. Faz fronteira ao norte com os Estados Unidos e ao sudeste com Guatemala e Belize. Também possui costas no Pacífico, no Caribe e no Golfo do México. Com quase 2 milhões de quilômetros quadrados, está entre os maiores países do mundo. Mais de 130 milhões de pessoas vivem ali. E sua capital, a Cidade do México, é uma das maiores regiões metropolitanas do planeta. Mas a história dessa região vai muito além da nação moderna. Há milhares de anos, culturas complexas já se desenvolviam na Mesoamérica. Civilizações como os Olmecas, os Maias, os Zapotecas e os habitantes de Teotihuacan criaram cidades impressionantes, obras de arte, sistemas religiosos e conhecimentos astronômicos avançados. Essas culturas prepararam o terreno para muitas das realizações que hoje associamos ao México antigo. No século XVI, ocorreu uma grande ruptura. Conquistadores espanhóis, com o apoio de grupos indígenas aliados, derrotaram o Império Azteca. A partir disso, nasceu o vice-reino da Nova Espanha, com centro na antiga Tenochtitlan, hoje Cidade do México. Nos séculos seguintes, a região se tornou um importante centro econômico, especialmente por causa da mineração de prata e do comércio entre continentes. O caminho para a independência começou no início do século XIX e levou à criação de um Estado próprio. Depois de conflitos, reformas e transformações políticas, surgiu o México moderno, cujo sistema político atual se baseia em uma constituição do início do século XX. Hoje, o México é reconhecido por sua enorme diversidade cultural e profundidade histórica. É também uma das regiões mais ricas em biodiversidade do planeta e recebe milhões de visitantes todos os anos. Mas, apesar de tudo o que sabemos, as perguntas levantadas por esses achados arqueológicos continuam abertas. O que essas descobertas realmente significam? Será que ainda não entendemos partes importantes da história? Ou às vezes temos a tendência de transformar o incomum em algo revolucionário rápido demais? Talvez a verdade esteja em algum ponto entre essas possibilidades. Se você gostou dessa jornada pela história, pelos mistérios e pela ciência, deixe sua opinião nos comentários. Conte o que você acha que essas descobertas podem significar para o nosso entendimento do passado. Porque, ao longo dos últimos anos, novas descobertas começaram a surgir em diferentes partes do continente americano, e muitas delas parecem reforçar a ideia de que a presença humana nas Américas pode ser muito mais antiga do que se acreditava anteriormente. Em locais como Monte Verde, no Chile, evidências sugerem ocupação humana com mais de 18 mil anos. Em outros pontos, como no Texas e na Califórnia, também foram encontrados vestígios que indicam datas anteriores ao modelo clássico de 13 mil anos. Esses achados já são amplamente aceitos pela comunidade científica e mostram que a teoria Clovis First não é mais considerada absoluta, mas ainda assim há uma grande diferença entre 18 mil anos e 200 mil. E é exatamente nessa lacuna que o mistério de Valsequilo e Hueyatlaco continua existindo. Alguns pesquisadores sugerem que talvez tenha havido múltiplas ondas migratórias muito mais antigas do que imaginamos. Outras hipóteses falam de rotas costeiras, onde grupos humanos teriam seguido ao longo do Pacífico, utilizando recursos marinhos e se deslocando gradualmente ao sul. Também existe a possibilidade de que certos achados tenham sido mal interpretados, não por erro intencional, mas porque os processos geológicos podem ser extremamente complexos.
anos. Camadas de terra podem ser deslocadas. Objetos podem se infiltrar em sedimentos mais antigos. Fenômenos naturais podem criar padrões que parecem artificiais. Mas, mesmo levando tudo isso em consideração, ainda restam perguntas difíceis de ignorar. Por exemplo, por que certos artefatos aparecem repetidamente em contextos semelhantes? Por que algumas marcas em ossos parecem tão claramente feitas por ferramentas? E por que algumas datações continuam apontando para idades tão antigas, mesmo quando analisadas por métodos diferentes? Essas questões mostram que o debate está longe de ser encerrado, e talvez nunca esteja completamente, porque a história não é um livro fechado. Ela é construída a partir de fragmentos, objetos, vestígios e interpretações que tentamos organizar da melhor forma possível. E às vezes, novos fragmentos surgem e não se encaixam facilmente no quadro existente. Quando isso acontece, temos duas opções: ignorar essas peças ou reconsiderar o quadro inteiro. Ao longo da história da ciência, isso já aconteceu muitas vezes. Ideias que antes eram consideradas impossíveis acabaram sendo aceitas, e outras, que pareciam certezas absolutas, foram abandonadas. Isso não significa que todas as teorias controversas estejam corretas, mas significa que a curiosidade e o questionamento são essenciais. No caso dessas descobertas no México, talvez ainda faltem dados. Talvez novas escavações tragam mais clareza. Talvez tecnologias futuras consigam datar materiais com ainda mais precisão. Ou talvez descubramos que algumas interpretações estavam erradas desde o início. Independentemente da resposta final, o mais importante é o processo, porque é através dessas perguntas, dessas dúvidas e desses debates que ampliamos nosso entendimento. E no fim, talvez a verdadeira lição não seja apenas sobre quando os primeiros humanos chegaram às Américas, mas sobre como construímos o conhecimento, sobre como lidamos com o desconhecido e sobre como reagimos quando aquilo que acreditávamos ser verdade começa a ser questionado. Seja qual for a conclusão, uma coisa é certa: o passado ainda guarda muitos segredos, e talvez alguns deles estejam enterrados, esperando para serem descobertos. Se você chegou até aqui, já faz parte dessa jornada de exploração. E quem sabe, talvez no futuro, novas descobertas mudem novamente tudo o que pensamos saber. Até lá, continuamos observando, investigando e questionando, porque é assim que a história continua viva.